Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael do canal Retornando às Escrituras e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da série de personagens. Hoje vamos estudar o livro de Esther, vamos ver um pouquinho a respeito do livro e vamos fazer também um resumo de cada capítulo. Então vamos começar aqui vendo primeiro a questão da autoria do livro. Então não se sabe quem escreveu o livro de Esther, tudo indica que o autor seja um judeu, em função do que é dito sobre a origem de uma festa judaica e sobre o nacionalismo judaico. O autor ele mostra conhecer bem os costumes persas, os antecedentes históricos da cidade de Suzã. O fato de o autor não fazer menção à terra de Judá ou da cidade de Jerusalém nos mostra que provavelmente o autor se tratava de um judeu persa que residia na cidade de Suzã. E este autor judeu ele conhecia bem o reino do rei Assuero e o palácio de Suzã. Alguns estudiosos também eles entendem que o autor do livro de Esther é Esdras, o escriba Esdras. Falando um pouquinho sobre os propósitos do livro, o primeiro propósito, demonstrar a proteção e o livramento do extermínio do povo judeu mediante a intervenção de Deus através da rainha Esther. Um segundo propósito era prover um registro histórico da festa judaica do Purim e assim manter viva para gerações futuras. E um terceiro propósito, Esther explica a origem da festa do Purim e serve para garantir que ela fosse celebrada por todas as gerações. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da canonicidade do livro. Então, irmãos, muitos têm criticado o fato de o livro ocupar um lugar no cânon da escritura, Por que há essa crítica? Porque o nome de Deus ele não aparece no livro, enquanto o nome de um rei pagão ele é mencionado várias vezes. O livro ele não faz alusão à questão da oração, da revelação e nem nenhum tipo de serviço espiritual, com exceção do jejum. Também não há referência ao sacrifício judaico, à lei, mas quando a gente lê o livro, a gente percebe, a gente vê a intervenção de Deus em toda a narrativa. Por exemplo, a questão da rejeição de Vasti, a questão da posição da rainha Esther, o fato dela ter alcançado a posição de rainha, a dívida de gratidão de Assuero para com Mordecai, o miraculoso livramento dos judeus. Então, muitas coisas, muitos fatos a gente vê que foi realmente a intervenção de Deus. Falando um pouquinho agora sobre o contexto histórico do livro de Esther. Então, depois da derrota do Império Babilônico e a sua conquista pelos persas, que se deu em 539 a.C., a sede do governo dos exilados judeus passou a ser a Pérsia, cuja capital era Suzã, que é o palco da história do livro de Esther. Xerxes I, também conhecido como Assuero, ele reinou de 486 a 465 a.C. Esther, ou Istar, é o nome persa, que significa estrela. O nome judaico era Hadassah, que significa murta, que é uma planta, uma espécie de planta. Esther, ela provavelmente viveu no período de 40 anos depois da reedificação do templo e uns 30 anos antes da reedificação dos muros. Os acontecimentos narrados no livro de Esther, eles ocorrem entre o 6º e o 7º capítulo do livro de Esdras. Aí um mero punhado de judeus voltou para Jerusalém. A gente sabe que a menor parte do povo voltou para Jerusalém. A maioria do povo preferiu a vida fácil e lucrativa sob o domínio persa. Mas mesmo assim, Deus não abandonou seu povo. Então, irmãos, enquanto os livros pós-exílicos, que é de Esdras e Neemias, eles tratam de fatos do remanescente judaico que retornou para Jerusalém, o livro de Esther registra fatos ocorridos entre os judeus que se encontravam na Pérsia. Então Esther ela é importante não só pelo fato de ela ter salvado o seu povo da destruição. Ela conseguiu para o seu povo segurança, ela conseguiu respeito num país estrangeiro. Então Neemias ele foi copeiro do rei por décadas e ele foi também escolhido para reconstruir os muros de Jerusalém, certamente por influência de Esther. Sem Esther, a escritura ela permaneceria em silêncio quanto ao estado da maioria dos judeus pós-exílicos que escolheram permanecer na Babilônia, quando um pequeno remanescente de judeus voltou para Jerusalém.
Falar um pouquinho agora sobre a questão da cronologia. Então, primeiro os judeus eles voltaram para a Babilônia, da Babilônia, aliás, para Jerusalém em 538 a.C. O templo ele foi reedificado de 537 a 516. Assuero ele se torna rei da Pérsia em 486, tudo isso antes de Cristo, né? Esther tornou-se a rainha da Pérsia em 478. Amã ele decreta a morte de todos os judeus em 474. Esther livrou os judeus de serem massacrados em 473. Esdras sai da Babilônia para Jerusalém em 458. E Neemias reconstruiu o muro de Jerusalém em 445. Agora, entrando propriamente nos capítulos, né, a gente vai falar agora um pouquinho de cada capítulo do livro de Esther. Vamos começar aqui pelo capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, que diz assim: E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Susã, no terceiro ano do seu reinado fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. Então, irmãos, a gente vê aqui que os versículos 1 e 2 eles mostram a extensão geográfica do império do rei Assuero, também conhecido como Xerxes. O capítulo 3 fala de 3 banquetes, aliás, o capítulo 1 fala de 3 banquetes, o primeiro aos príncipes, o segundo ao povo e o terceiro às mulheres. Então vamos ver agora o primeiro banquete. O primeiro banquete ele consta no versículo 4 e indica que o banquete durou 180 dias. Então, irmãos, alguns estudiosos eles interpretam que esse período foi a preparação da campanha militar contra a Grécia. Outros estudiosos eles entendem que Assuero não reuniu os líderes de uma só vez. Por quê? Porque eles ficariam afastados de suas províncias por 180 dias. Alguns estudiosos entendem então que os oficiais eles foram levados de modo alternado ao longo de um período de 180 dias. Esse banquete ele tinha como objetivo mostrar a sua riqueza e o seu poder. O reino persa a gente sabe que é um reino conhecido por sua riqueza e por sua ostentação. Agora falando sobre o segundo banquete que está em Esther capítulo 1, eu vou ler aqui dos versículos 5 até o 8, que diz assim: Acabados aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Susã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore, os leitos de ouro e de prata sobre um pavimento de mármore vermelho e azul e branco e preto. E dava-se de beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real segundo a generosidade do rei. E o beber era por lei sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Agora vamos falar aqui sobre o terceiro banquete. A rainha Vasti, ela realiza um banquete separado só para as mulheres da época. Era um evento paralelo que ocorria durante o banquete do rei. Então aqui, irmãos, dá para perceber a influência das mulheres da época que elas exerciam sobre a sociedade. A recusa de Vasti em obedecer à ordem do rei vai repercutir em toda a história do livro. E aqui mostra que Vasti não era uma mera figura decorativa, mas ela tinha um papel importante naquela cidade. Então Vasti ela se recusou a comparecer no banquete. E a Bíblia ela não diz o motivo da recusa de Vasti. Provavelmente ela recusou aparecer diante de tantos homens embriagados. Ela não queria ser exibida como objeto junto àqueles homens, porque era uma reunião só de homens bêbados. E a recusa de Vasti, então, ela causa uma situação delicada na corte. Por quê? Porque a desobediência de Vasti, se não corrigida na hora, ela poderia trazer consequências à autoridade do rei. Então Assuero ele consulta os seus conselheiros, e esses conselheiros argumentam que Vasti ela deveria ser destituída do cargo e que isso serviria de exemplo para que todas as mulheres da Pérsia não desobedecessem aos seus maridos. Então a decisão de destituir Vasti vem por meio então de um decreto.
Vou ler aqui Esther 1, do 19 até o 22, que diz assim: Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue a saber, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandato que o rei decretará em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde o maior até o menor. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua. E cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse conforme a língua do seu povo. Então, irmãos, esse decreto, a gente percebe aqui que ele não cita critérios específicos, né, para a mulher que vai ficar no lugar de Vasti, como a questão de beleza, da linhagem, né? Isso abre espaço para todas as mulheres do império. Agora vamos para o capítulo 2. O capítulo 2 ele começa com o rei já conformado com o que aconteceu. Ele lembrou de Vasti, do que tinha acontecido e do decreto que ele tinha feito. E o rei, então, ele resolve realizar um concurso para escolher uma nova rainha. Os oficiais, então, eles foram designados para encontrar jovens virgens que fossem adequadas para serem candidatas. Tinha que fazer uma varredura, né, em todo o reino. Entre as moças, então, encontramos Esther. Vou ler aqui Esther 2, do 5 ao 7, que diz assim, ó. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, era jovem, bela, de presença e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Então, irmãos, a Bíblia mostra aqui, né, 2 graus possível de parentesco, nesse caso de Mardoqueu e Esther. Primeiro, Mardoqueu era primo de Esther, e não tio, né? Ou Mardoqueu era padrasto de Esther, ele a tomou como filha. Então a relação entre primo, entre Mardoqueu e Esther, é a versão mais aceita. E Esther, ela se destaca entre as concorrentes, e ela é escolhida então como candidata. Vou ler aqui Esther 2, versículo 8, que diz assim, ó. Sucedeu que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Regai, também levaram Esther à casa do rei, sob custódia de Regai, guarda das mulheres. Então essas jovens, né, elas são colocadas sob cuidados de Regai, o eunuco encarregado do harém do rei. Regai é o responsável por supervisionar o processo de seleção da nova rainha. E Regai, então, ele agrada-se muito de Esther e mostra a ela um favor especial. Regai, ele providenciou um tratamento de beleza e comida especial para Esther. Após o período de preparação das jovens, cada uma das candidatas elas foram trazidas, né, diante do rei Assuero. Então Esther, mesmo estando nessa posição, ela continua seguindo as instruções de Mardoqueu. Esther encanta Assuero, que a escolhe como a nova rainha. A escolha de Esther nos mostra que muitas vezes na nossa vida Deus age nos bastidores. Então, assim como José encontrou favor no Egito, né, Daniel encontrou favor na Babilônia, Esther também encontrou favor em Suzã. Deus, ele trabalhou na mente do guarda do harém, Regai, que era um gentio, e seu trabalho era cuidar do prazer do rei. Ele não conhecia o Deus de Israel, mas ele teve um papel importante no plano de Deus, né, nesse caso. E o rei, então, ele dá um banquete em homenagem a Esther. Vou ler aqui Esther 2,18, que diz assim, ó. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. E deu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade do rei. Vou ler Esther 2,19, que diz assim. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Então Mardoqueu, irmãos, ele ficava na porta do palácio,
onde ele podia ter informações do que estava acontecendo com Esther. Vou ler aqui Esther 2, 21 a 23, que diz assim, ó. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou à rainha, Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os dois funcionários eles foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Então, irmão, na porta do palácio, né, Mardoqueu, ele descobre uma conspiração. Dois oficiais do rei planejavam matar o rei. Mardoqueu, então, ele contou o fato para a rainha Esther, que por sua vez repassou o rei. Mardoqueu, então, ele dá um exemplo aqui de lealdade ao rei. E essa ação de Mardoqueu, ela é registrada nos anais do reino. Agora aqui uma dificuldade histórica aqui que a gente vê no livro de Esther é que nem Vasti e nem Esther são mencionados fora da Bíblia. Os historiadores eles dizem, contudo, que depois do fracasso da campanha contra a Grécia, Assuero ele buscou refúgio em seu harém. Então esse fato aqui, né, ele coincide com a questão da ascensão de Esther. Capítulo 3 agora, vou ler capítulo Esther 3, 1 e 2, que diz assim. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu-se a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e o pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então o foco desse capítulo agora recai sobre Amã. Então o versículo 1, né, do capítulo 3 começa assim, depois dessas coisas, ou seja, logo após Esther ter se tornado rainha, Amã ele trata de eliminar todos os judeus do Império Persa. Então o rei Assuero ele promove Amã, primeiro-ministro, todos os oficiais do palácio eles se curvam quando Amã passa. Mardoqueu, no entanto, né, ele se recusa a prestar homenagem a Amã. E a recusa de Mardoqueu em prestar homenagem a Amã provocou a ira de Amã. A ação de Mardoqueu é entendida como mais do que uma desobediência. Ela é vista como um ato de resistência e também uma demonstração, ao mesmo tempo, né, uma demonstração de fé. Amã, movido por um desejo de vingança, ele não vê apenas Mardoqueu como seu inimigo, mas ele decide que todos os judeus devem ser punidos. Amã, então, ele convence o rei a emitir um decreto que autorize o massacre de todos os judeus, e ele dá uma justificativa enganosa, dizendo que os judeus são um povo rebelde que não segue as leis do rei. Amã, então, ele promete ao rei 10.000 talentos que entrariam, né, nos tesouros do rei. Esther 3, versículo 7 diz assim, ó, no primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, a sorte perante Amã, para cada dia e para cada mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. Então, irmãos, Amã ele toma medidas concretas para determinar o momento exato de sua vingança, lançando pur para a escolha da data do massacre. O pur ele era uma espécie de sorteio, e este ato de lançar pur mostra o desprezo que ele tinha pelo povo judeu. Por quê? Porque esse ato ele causaria uma apreensão muito grande, né, ao povo judeu, que não sabia a data certa em que eles iriam ser mortos. Então Assuero ele entrega o selo real a Amã, autorizando o massacre dos judeus. A decisão do rei ela é irrevogável, e o selo do rei representa o que? A autoridade suprema. A celebração de Amã como primeiro-ministro se dá através de mais um banquete. Esther 3, versículo 15. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Então Amã ele era um agagita, né, descendente de Agag, rei dos amalequitas. Então, irmãos, isso mostra o porquê Amã odiava os judeus. Deus ordenou a Josué que lutasse contra os amalequitas. Saul ele recebeu ordens de Deus para destruir os amalequitas.
Mas Saul fracassou e por causa desse fracasso, Amã provavelmente era descendente desses amalequitas, era sobrevivente, descendente desses amalequitas. Ele resolveu então matar seu adversário de longa data. E Amã então ele ordena que sejam enviadas cartas por todo o império anunciando que todos os judeus serão mortos em uma data pré-determinada. Agora vamos para o capítulo 4. Esther capítulo 4, versículo 1 diz assim: Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com um grande amargo clamor. Então esse ato de rasgar as vestes era um sinal de luta e de angústia entre os judeus. A angústia de Mardoqueu se estende sobre todo o povo judeu. Mardoqueu ele soube do decreto emitido pelo rei que ordenava a destruição de todos os judeus do Império Persa. Esther 4:3 diz assim, Em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. O lamento então de Mardoqueu ele não passou despercebido pelos outros judeus. Esther ela fica sabendo da lamentação pública de Mardoqueu, e ela então envia roupas para que ele possa se trocar e abandonar o pano de saco. Esther ela queria aliviar o sofrimento do primo, mas ela ainda não sabia da gravidade da situação. Ela não tinha noção ainda do que estava acontecendo. Esther capítulo 4, 5 diz assim, Então Esther chamou a Ratá, um dos camareiros do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu, para saber o que era aquilo e por quê. Então aqui temos a conversa entre Esther e Ratá, um dos eunucos do rei que foi enviado por Esther para saber de Mardoqueu o que estava acontecendo. Esther 4, de 7 a 9, diz assim, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã, para os destruir, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ratá, e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então, irmãos, Esther, então, ela percebe a urgência da situação, mas só que tem um problema. A aproximação do rei, sem ser convidada, poderia resultar em morte, salvo se o rei estendesse o seu cetro. Então Esther ela percebe o peso da responsabilidade sobre os seus ombros. Esther 4, 13 e 14 diz assim, Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: Não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a tua casa e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegasse a este reino? Então esse aqui é o versículo mais conhecido do livro, enfatizando aqui o tema do controle de Deus sobre todos os acontecimentos. Esther, então, e Mardoqueu, eles estabelecem um plano para impedir as intenções de Amã. Mardoqueu ele informa a Esther acerca da trama e pede para que ela use o seu poder de rainha para ajudar na libertação dos judeus. Esther, então, ela planeja visitar o rei após 3 dias de jejum, mesmo sendo essa iniciativa contrária à lei. Então vamos ver aqui a Esther e sua decisão. Esther 4,16 diz assim, Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, e ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, perecer. Então nós sabemos, irmão, que somente uma intervenção divina poderia livrar os judeus de serem exterminados completamente. No entanto, há uma relação do jejum aqui com Deus. Agora vamos para o capítulo 5. Esther, então, corajosamente, ela decide enfrentar a possibilidade de morte iminente. Arriscando a sua vida, então Esther, ela entra no pátio interior da casa do rei e se coloca diante dele. Vou ler aqui Esther 5.1, que diz assim,
Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Então Esther, né, ela se veste com vestes reais, que foi uma estratégia, né, que ela utilizou para poder impressionar o rei e ganhar o seu favor. Esther 5:2. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estavam no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então aqui Esther, né, ela se aproxima do rei Assuero. E para grande alívio, né, de Esther, o rei a recebe e promete conceder qualquer pedido que ela faça. Esther 5, versículo 4. E disse Esther: se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que ele tem preparado. Então Esther, ela pede que o rei e Amã compareçam a um banquete que ela preparou. Percebe aqui, irmãos, que Esther ela não revela imediatamente o motivo da sua visita ao rei. Esther 5:8 diz assim, ó: se achei graça aos olhos do rei, se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Então Esther, ela convida o rei para um outro banquete. Esther toma um passo arriscado, né? Mas ela alcança bom êxito. Neste banquete, então, estão presentes, né, o rei e o ministro, né? Mas nada acontece. Era apenas um convite para o próximo dia. E aqui Esther, então, ela demonstra ser mais prudente do que apressada. Esther 5:9. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo, porém, vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara e nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Então a gente percebe aqui, né, que Amã ele sai todo alegre, né, do encontro com Esther. Agora eu vou ler aqui Esther do 5, do 12 ao 14, que diz assim, ó: disse mais a Amã: tampouco a rainha Esther e ninguém fez vir como o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe dissera Zeres, sua mulher e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu, e entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Então Amã, né, ele espera a oportunidade certa para fazer a execução. Amã, ele tinha a permissão do rei Assuero para executar Mardoqueu, mas ele decide esperar a data que seria apontada no sorteio. Contudo, seguindo o conselho de sua esposa e seus amigos, ele mandou então fazer a forca. Agora vamos para o capítulo 6. No capítulo 6, o texto ele inicia falando da insônia do rei. O texto ele não fornece a causa da insônia do rei. O rei, então, ele pede que lhe tragam livros de registro de eventos passados. E essa busca pelo livro pode ser uma tentativa de aliviar a insônia, mas na realidade era a intervenção de Deus. Na leitura do livro de registro, diante de vários fatos descritos no livro, Deus coloca em destaque o evento em que Mardoqueu impediu um complô para assassinar o rei. E esse ato histórico ele não havia ainda sido reconhecido. Então Amã ele chega ao palácio do rei na manhã seguinte da insônia. E o rei pergunta para Amã o que deveria ser feito para honrar alguém que o rei desejasse honrar. Aí Amã, né, ele imagina que o rei estava falando com ele, né, e descreve uma série de honras. O rei então determina honrar alguém e ordena que Amã honre a Mardoqueu. Aí quando Amã sai do palácio, ele encontrou Mardoqueu na porta do palácio. Era um homem que Amã sempre desprezou, né? Mas Mardoqueu ele foi honrado por Amã, de acordo com as ordens do rei. Mardoqueu então ele foi vestido com roupas reais e montado num cavalo, ele foi conduzido pela cidade por Amã, né? Veja bem a humilhação, né, de Amã por causa desse episódio, né? Foi uma humilhação completa. Amã então ele compartilha, né, a sua humilhação com a sua esposa e seus amigos. E a esposa de Amã e seus amigos, eles profetizam o destino final de Amã. Agora vamos para o capítulo 7.
O capítulo 7 começa com um banquete preparado por Esther para o rei e Amã. Esther escolhe um evento privado para poder facilitar a aproximação com o rei. Vou ler aqui Esther 7, 2 e 3, que diz assim, ó. Disse outra vez o rei a Esther, no segundo dia no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual o teu desejo? Até a metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Esther e disse, se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida com minha petição e o meu povo com o meu desejo. Nesse momento aqui, irmãos, Esther ela está revelando que é judia, porque até então, ninguém sabia que Esther era judia. Então ela pede por sua vida e pela vida do povo dela. O rei, então, ele toma conhecimento que a sua amada rainha e seu povo estão em perigo. E o rei pergunta, quem é o responsável por essa ameaça? Vamos ler aqui Esther 6, versículos 6 e 7, que diz assim, ó. E disse Esther, o homem, o opressor e o inimigo é este, mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Então a gente percebe aqui que o rei ele sai do banquete para poder conter a sua fúria. E Amã, sozinho com Esther, ele implora por sua vida, caindo sobre o leito, onde Esther estava reclinada. Agora vamos ler aqui Esther 7, versículo 8, que diz, ó. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei, porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. O rei então ordena que Amã seja enforcado na forca que Amã preparou para Mardoqueu. No capítulo 8, Esther ela toma a iniciativa de interceder junto ao rei. Vou ler aqui Esther, capítulo 8, versículo 1, que diz, naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado quem ele era. Então o rei concede a Esther a casa de Amã. Esther 8:2. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e deu a Mardoqueu. E Esther encarregou Mardoqueu na casa de Amã. Então, irmãos, ao retirar o anel que pertencia a Amã e entregá-lo a Mardoqueu, o rei está transferindo autoridade e poder. O anel era símbolo de autoridade, usado para selar os decretos reais. Então Esther, ela nomeia Mardoqueu como responsável pela casa de Amã. Após a aceitação da rainha pelo rei Assuero, Esther, então, ela intercede pelo seu povo que está sob a ameaça de um decreto. Vou ler aqui Esther 8:3. Falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos seus pés, e chorou. E lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. Agora Esther 8, versículo 5. E disse, se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se esse negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que revoguem as cartas concebidas por Ramã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus que estão em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Então Esther aqui ela mostra habilidade, habilidade diplomática e compreensão das formalidades da corte. Esther 8:8 diz, escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei selai-o, com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. Então, irmãos, o rei lhe concede a Esther e a Mardoqueu autoridade para escreverem um novo decreto, e um novo decreto foi emitido autorizando os judeus a se defenderem contra os seus inimigos. Agora eu vou ler Esther 8, versículo 9.
Então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, aos 23 dias, e se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas e aos governadores e aos líderes das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, e segundo o seu modo de escrever e conforme a sua língua. Então esse versículo aqui que eu acabei de ler, né, ele é chamado o maior versículo da Bíblia, né, que fala da emissão desse decreto. Esther 8:10. E escreveu em nome do rei Assuero, e selando-as com o anel do rei, enviaram as cartas pela mão dos correios a cavalo, que cavalgavam sobre jinetes, que eram das cavalariças do rei. Versículo 14. Os correios sobre jinetes velozes saíram apressuradamente, impelidos pela palavra do rei, e esta ordem foi publicada na fortaleza de Suzã. Então aqui mostra, né, irmãos, a rapidez com que o decreto ele é disseminado. Correios, né, montados em cavalos rápidos, são enviados com urgência. A ordem precisava ser espalhada com eficiência e rapidez. Esther 8:17 diz assim, ó, também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então aqui, irmãos, revela como as províncias do império reagiram à notícia da revogação do decreto anterior de Ramã. Esta notícia trouxe alegria para os judeus e influenciou outros povos a se converterem ao judaísmo. O capítulo 9 ele começa lembrando a data marcada para o extermínio dos judeus. Visto como não se podia mudar o decreto de um rei persa, Esther então ela persuadiu o rei a expedir um novo decreto autorizando os judeus a resistir e a matar todos quantos o atacassem. O rei então ele concede o pedido de Esther de permitir que eles se defendessem, né, por mais um dia. Os judeus então eles matam muitas centenas de pessoas num dia marcado, né? Mais de 75 mil agressores são mortos, inclusive os 10 filhos de Amã. Vou ler aqui Esther 9, de 10 até o 12, que diz assim, ó. Os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, mataram, porém, ao despojo, não estenderam a sua mão. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. E disse o rei à rainha Esther, na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã, nas mais províncias do rei, que teriam feito? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á? Ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á? Então Amã, irmãos, a gente percebe aqui no livro que Amã ele é um tipo do anticristo, né? Amã ele odiava os judeus e tentou exterminá-los juntamente com seus 10 filhos, que tipificam os 10 chifres, os 10 reis que compõem a 7ª cabeça da besta. Então, da mesma forma como o anticristo ele vai perseguir o povo de Deus, assim como Ramã acabou derrotado e julgado, o anticristo ele também será julgado, derrotado e jogado no lago de fogo e enxofre. Então a gente percebe aqui que o sistema postal real ele tornava as comunicações relativamente fáceis e abrangentes, alcançando todos os judeus, os de perto e os de longas distâncias. Assim a carta de Mordecai, ou Mardoqueu, né, estabeleceu a festa de Purim, que não fora estabelecida pela lei mosaica, mas ordenada por Mordecai. Vou ler aqui Esther 9:17, que diz assim, ó. E sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e descansaram no dia 14, e fizeram daquele dia de banquetes de alegria. Esther 9:26 diz assim, ó. Por isso aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur. Daí por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhe havia sucedido. Então, irmãos, a festa chamou-se Purim para lembrar que Amã usou a prática do Pur,
isto é, lançar sorte para determinar o dia da destruição dos judeus. A palavra pur, ela é originária da Babilônia e significa sorte ou destino. Lançar a sorte era uma forma comum de fazer uma escolha aleatória ou discernir a vontade divina. Lançando a sorte, Amã, sem querer, ele escolheu o dia do livramento dos judeus, né? Até hoje celebrado como o festival de Purim. O 14º e o 15º dia do mês hebraico, de Adar, são os dias em que se celebram, né, a festa de Purim. Mas na prática, né, se costuma celebrar somente um desses dias, que corresponde mais ou menos aos meses de fevereiro e março. Mordecai, então, ele estabeleceu a festa com 2 dias de duração, para comemorar o livramento de Deus em favor do seu povo, salvando-o da conspiração maligna de Amã para exterminar os judeus. Este feriado ele é celebrado até os dias de hoje pelos judeus, lembrando da providência divina que ocorreu na vida dos judeus. Esther e Mardoqueu decidiram que esses eventos não deveriam ser esquecidos, e aí eles estabelecem um feriado anual para ser comemorado nas futuras gerações. Capítulo 10, né, finalmente, Esther 10, versículo 1 diz assim, ó, o rei Xerxes impôs tributos a todo o seu império, incluindo as distantes regiões do litoral. Então aqui no capítulo 10, enfatiza a grandeza e a soberania do rei Assuero. Esse destaque aqui, irmãos, dado pela palavra de Deus, não é à toa. Por quê? Porque a posição de Assuero como governante supremo é um instrumento nas mãos de Deus para cumprir os seus planos. Esther 2, 10, 2 e 3 diz assim, ó, suas grandes realizações e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei havia promovido, estão registrados no livro da história dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu ocupou o cargo mais alto do reino, abaixo apenas do próprio rei Xerxes. Era muito importante entre os judeus, que o tinham em alta consideração, pois ele continuou a trabalhar para o bem do seu povo e a buscar o bem-estar de todos os seus descendentes. Então aqui mostra também, né, a grandeza de Mardoqueu, que se torna primeiro-ministro de toda a Pérsia, apenas abaixo do rei. Mordecai e Esther preparam o caminho, né, para o trabalho de Esdras e Neemias, da mesma forma como José no Egito e Daniel na Babilônia. Amém, irmãos? Então aqui, irmãos, a gente finaliza então o vídeo. Espero que os irmãos tenham entendido. Caso os irmãos tenham alguma dúvida, né, ou mesmo queiram fazer alguma observação a respeito do vídeo, os irmãos podem usar os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Amém, irmãos? Agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia.